nessa noite eu queria falar um pouquinho com vocês sobre matemática. Quem gosta de matemática? Levanta a mão, quem gosta de matemática? Matemática. Quem gosta de números, de cálculos? Fazer bastante cálculo. Eu sou formado em economia, entrei em ciências econômicas quando eu tinha 30 anos, acho que mais ou menos, não, 30 anos, né? Por aí. A Júlia tinha 2 aninhos, a Júlia é a maior, está com 18, e a Milena está com 16. A Júlia tinha 2 e a Milena estava nascendo. Eu entrei em fevereiro, a Milena nasceu em março. E aí, então eu já estava com o Ministério de Jovens na igreja, era coordenador ou supervisor, não me lembro. E entrei no curso de economia achando que ia fazer o curso de economia fácil, ia passar por ele tranquilamente. Vocês não sabem o tanto que eu sofri naquele curso. Jesus de Nazaré. Era 5 anos, eu reprovei o primeiro e já estava destreinado, né? Muito tempo sem estudar. Passei na universidade lá em Londrina e o pessoal dos jovens, na época o pastor Corsini era o pastor de jovens e a gente era da equipe dele. Aí a gente ia fazer reunião, o pessoal falava assim, nossa, o Jorge já está fazendo residência em economia já, porque quem faz residência é médico, né? E eu já estava fazendo residência, de tanto tempo que eu estava na faculdade e não saía. E sofri igual um condenado, gente. Pensa no sofrimento, um curso difícil. E lá tem muito número, tem muito cálculo, tem muita teoria também, mas tem muito número e muito cálculo. E Samuel falou aqui na sexta-feira, ou ontem, se não me engano, que números é tão importante para Deus, Deus gosta tanto de números que tem um livro da Bíblia que chama Números, né? Não tem um livro da Bíblia que chama Letras, mas que chama Números tem. E Deus se preocupa muito com números, apesar da gente saber que Deus ama as pessoas, mas Ele tem um carinho especial pelos números. Então, você deve estar pensando assim, puxa, o pastor Samuel trouxe um pastor lá de Londrina para falar para a gente de matemática e falar do sistema de pedrinha que eu aprendi, que cálculo é pedra no rim. Então, eu quero apresentar para vocês o que eu quero falar hoje. O tema da palavra hoje, pode colocar para mim, fazendo um favor? Aprendendo a fazer contas. Então, nós precisamos aprender a fazer contas, amém, gente? Quem é ruim de conta? Então, hoje, você vai sair daqui craque em fazer contas, amém? Então, coloca lá o texto que nós vamos ler, Salmo 90, versículo 2. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, se você não está contando da maneira certa, provavelmente, eu e você, se a gente não estiver fazendo da maneira certa, nós vamos errar essa conta. Então, Deus se preocupa tanto com matemática que Ele tem um livro que chama Números, e aí Ele diz para a gente contar os nossos dias. O que será contar os nossos dias? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Em muitas áreas, nós precisamos fazer contas na nossa vida. Nós precisamos aprender a contar os nossos dias na área profissional, na área financeira, na área pessoal, e eu vou falar já o que tudo isso significa, na área sentimental, na área espiritual. Quero fazer uma pergunta para você. Você já teve a sensação de você estar perdendo tempo? Já teve essa sensação? Você está perdendo tempo? Ou você está deixando de fazer alguma coisa, ou você está fazendo muita coisa que não deveria fazer. De alguma forma você está perdendo tempo e o tempo está passando e você e eu não estamos percebendo. Não estamos percebendo. E a pergunta nessa noite, como que a gente vai aprender a fazer essa conta? Como que a gente vai aprender a fazer essa conta? Qual é a fórmula? Que fórmula eu vou usar, pastor? Você vai passar uma fórmula para nós, a gente vai colocar lá os números e vai dar tudo certo? Acho que não. Não tem fórmula, né? Mas tem um segredo. E nós queremos falar sobre isso. Você sabe, talvez você não saiba, mas para quem já sabe, esse salmo ele foi escrito por Moisés, não por Davi, foi escrito por Moisés. E Moisés escreveu este salmo clamando ao Senhor, e eu quero trazer o contexto de quando Moisés escreveu esse salmo aqui. A época, alguns dizem que foi quando ele fugiu para o deserto, e eu vou contar a história de Moisés aqui para vocês.
e outros dizem que foi quando ele estava com o povo no deserto já. O povo já tinha saído do Egito e ele estava lá no deserto. Então, para a gente contextualizar essa história toda, 300 anos havia se passado da morte de José. Todos lembram de José, amém? José veio lá com os pais, para lá toda a família, se tornou governador, se tornou próspero, o povo de Israel cresceu naquele lugar, mas José morreu. 300 anos se passaram. Um novo rei surgiu no Egito, um novo faraó, que não conhecia José, não sabia da história de José, não sabia nem quem ele era, nem a sua família, e aí o povo de Israel continuava crescendo em número. E Faraó começou a ficar preocupado. Esse povo está crescendo demais e eles vão acabar tomando o poder aqui, de alguma forma eles vão tomar o poder. O que Faraó fez? Escraviza o povo de Israel, bota eles para trabalhar como escravos. E aí, quanto mais opressão eles sofriam, mais eles se multiplicavam. E aí, nesse contexto todo, em que eles são oprimidos, que eles estão servindo como escravos, é que nasce Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés? Então, a história de Moisés diz lá que Faraó mandou matar os bebês, ele nasce, a mãe de Moisés, Joquebede, pega lá uma cestinha, estou resumindo assim de uma forma bem rápida, pega uma cesta, e aí ela coloca Moisés lá dentro, fecha bem fechadinho para não entrar água, coloca no rio, e aí essa cestinha vai parar lá onde a filha de Faraó está tomando um banho, o pessoal está lá, e ela pega essa cesta, elas percebem que é um menino hebreu, e aí Deus dirige todas as coisas, a menina fala para ela, a serva dela, você quer que eu busque uma mulher hebreia para cuidar desse menino? Legal, vai lá buscar, ou leva o menino, né? E aí ele vai e leva o menino para a própria mãe, para Joquebede. E aí Moisés é cuidado pela própria mãe, e aí começa essa história. E aí em Êxodo 2, no 11 ao 12, diz assim, Moisés já está grande, o menino cresceu, né? E aí diz assim, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar para todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Então veja que Moisés, na sua primeira prova, ele já leva uma nota 0, de cara. Primeira prova que ele tem, ele leva uma nota 0. Ele foi tentar resolver a situação do povo, por quê, gente? Ele foi criado pela sua própria mãe. Depois foi devolvido para a filha do faraó. Mas ele sabia que ele era hebreu. Ele sabia quem era aquele povo, ele sabia da história daquele povo. Com certeza aquela mulher orava por Moisés. E aí ele começa a olhar aquela situação, ele começa a ficar, puxa, não está legal esse negócio. Ele vai lá e tenta resolver o negócio com as próprias mãos, faz uma caca. A pessoa descobre. Quanto sabe que quando nós fazemos caca, sempre alguém vai descobrir? Quantos sabem disso? Não adianta a gente tentar esconder. Deus tudo vê. Aos olhos de Deus nada passa desapercebido. E Moisés passou por isso. Então, ele leva a primeira nota 0. Tem momentos em nossas vidas que os erros nos fazem perder o rumo. A gente fica meio sem rumo, sem saber o que fazer. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. Por algumas situações que a gente acabou cometendo e aí ficamos meio desnorteados, sem saber o que fazer. Um erro de conta pode custar muito, muito caro. Muito caro. Eu sempre costumo citar o exemplo da faculdade. Eu fiz uma prova de microeconomia, pensa numa matéria difícil, gente, só cálculo. E aí a prova era 10 perguntas, e uma pergunta estava atrelada à outra. Então, se você errava a primeira, você errava toda a conta. E eu fiz a prova, fiz, e no meio do caminho eu errei um sinal. Quem lembra de sinal? Jogo de sinal, mais com menos, menos com mais. E ali no meio da conta eu errei. E aí tirei 2 e pouco na prova, valia 10, tirei 2 e pouco. Era a prova principal, minha nota foi um desastre.
E aí fui lá conversar com o professor, argumentar com ele, como todo bom aluno, né? Se você foi bom aluno assim, você foi lá, né? Argumentar, professor, dá uma olhadinha assim, eu era bom nesse negócio, gente, tentar enrolar o professor. Dá uma olhadinha aqui no cálculo, a ideia não está correta, o pensamento não está certo? Ele falou, está certo, Jorge, está certinho. Então, nós precisamos aprender que mesmo que a gente tenha boa intenção, boas intenções não resolvem, não resolve. Nós precisamos entender que erros de conta custam caro. É por isso que Moisés, lá no deserto, ele se lembra daquele tempo e ele pensa, puxa, como eu errei feio nessa conta. E aí ele fala, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, para que eu alcance um coração sábio. Uma atitude impensada, impulsiva, né? Já teve a sensação de estragar tudo? Puxa, eu tomei uma decisão, estraguei tudo. Moisés experimentou essa sensação. Moisés até achou que estava ajudando, mas a gente precisa agir debaixo de princípios, amém? Não adianta a gente tentar ajudar fora de princípio, porque não vai dar certo. Moisés estava na sala de aula da vida, como cada um de nós estamos aqui. Nós estamos na sala de aula da nossa vida. Dia após dia nós estamos aprendendo. Eventualmente erramos a conta e voltamos para o Senhor, pedimos perdão, conversamos com a nossa liderança, abrimos nosso coração, olha, eu preciso de ajuda, e a gente volta para esse lugar, um lugar de ser treinado, de aprender. Todos nós estamos nessa sala. Todos os dias nós temos uma lição nova. No caso de Moisés, ele foi reprovado e precisou ir para a recuperação. Eu fiquei de exame várias vezes na faculdade. Errava a conta e ia para o exame final, lá no final do ano. Aquela tensão terrível, precisando passar de ano, com um filho pequeno, querendo sair da faculdade, e aí tinha que fazer o exame. Mas na vida, nós fazemos muitos exames, e nós vivemos, erramos a conta, e vamos para a recuperação, e fazemos o exame. Mas quantos sabem que Deus é um Deus de graça, amém? A palavra diz que nós estamos vivendo o tempo da graça e não da lei. Isso não significa que nós temos que viver uma graça barata, deliberadamente pecando, errando a conta, mas Deus, à medida que nós temos um coração sincero, um coração arrependido, Ele está pronto para nos receber e nos ensinar a fazer aquela conta novamente. Amém, gente? Deus está querendo isso de nós. Então, de uma forma bem simples, vocês já perceberam quem veio aqui na sexta-feira e ontem, eu sou simples, né? Minha palavra é simples e é prática, e eu quero repartir 3 coisas que nós podemos aprender com tudo isso que aconteceu na vida de Moisés. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender a servir. Você deve estar pensando, pastor, você falou sobre isso sexta-feira para o Ina Casais, para a celebração de casais, sobre servir. Falei. E tenho certeza e garanto para você que eu não pensei que estava fazendo a mesma coisa. Quando eu vi, que eu olhei e falei, nossa, estou falando quase a mesma coisa que eu falei para o Ina Casais, para os casais, foi algo de Deus. Eu creio que Deus quer falar com a gente, amém? Vou trazer um outro enfoque agora. Então, Êxodo 3:1 diz lá, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Para contextualizar novamente, Moisés comete aquele crime, o povo descobre, Faraó descobre, quer matar ele, então ele dá no pé para o deserto. E agora ele está vivendo no deserto. E ele encontrou Jetro, esse homem que na verdade o nome dele é Reuel, vou falar já sobre isso. E ele encontra esse homem, ele se casa com a filha dele, né? Jetro dá a filha dele para casar com Moisés, Zípora. E agora ele está apacentando o rebanho do seu sogro. Então Reuel, que é o nome de Jetro, significa amigo de Deus. Isso está em Êxodo 2:18. Amigo de Deus. Sabe que nos momentos de maior dificuldades que nós temos, gente, Deus sempre vai colocar um amigo dele no nosso caminho. Deus sempre vai colocar um amigo dele. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por uma luta, Deus coloca amigos do nosso lado. E sabe qual que é o nosso maior problema? Muitas vezes é que nós acabamos ignorando os amigos de Deus. Mas Moisés não fez isso. Moisés entendeu que Deus estava naquilo.
e Moisés serviu esse homem. Então diz lá que Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Jetro era um título que foi dado a Reuel, que é o nome dele, que significa superior ou excelência, porque ele era sacerdote em Midian, como diz o texto. Deus sempre coloca pessoas assim. Moisés tinha passado, gente, 40 anos no Egito. Lembra que ele foi criado pela filha de Faraó? Então ele estava quase em pé de igualdade ali com o herdeiro de Faraó. E ele devia viver uma vida muito boa, ele devia viver nas melhores escolas do Egito. A gente sabe que o Egito naquela época era muito avançado, era um dos impérios mais avançados que tinha nos estudos. Então ele viveu 40 anos sendo servido, comendo comida boa, estudando em escola boa, viajando pelos lugares mais bonitos da época, tendo todo o conforto do mundo, recebendo de tudo, das ferramentas naturais. E agora 40 anos se passaram, porque aqui Moisés já está próximo de voltar para o Egito para buscar o seu povo. Então ele está perto de 80 anos. Ele saiu com 40 e ele fica 40 anos no deserto. 40 anos naquele lugar apacentando o rebanho de Jetro. Então Moisés está aprendendo a servir, porque ele sempre foi servido. E agora Deus está colocando ele na escola para ele aprender a fazer conta, ele aprender a servir as pessoas, aprender a cuidar das pessoas. E Moisés está indo bem nessa recuperação. Ele não estava entendendo muitas vezes tudo aquilo que estava acontecendo. E quantas vezes nós não entendemos, gente, não é assim? Quantas vezes nós passamos por recuperação difícil, exames difíceis, e nós não entendemos o que nós estamos vivendo. Mas por que eu estou passando por essa situação? Posso dizer para você que se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo vai levantar a mão e vai falar assim: eu estou passando por uma situação que eu não estou entendendo. Eu e aquele e as meninas, nós passamos por situações que nós não entendemos. Mas Deus sabe, e Deus conhece de todas as coisas. 1 Coríntios 2:14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando nós estamos passando pela recuperação de Deus, pelo exame de Deus, nós precisamos voltar o nosso espírito para o Senhor. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Sabe por quê, gente? Porque a palavra diz que a nossa carne é fraca. A nossa carne se alimenta muito fácil de coisas ruins. Nossa carne se alimenta da nossa alma, que é enganosa, do nosso coração, que é corrupto, que é terrível, que é mentiroso, que é malicioso, que é ganancioso. Então, nós precisamos alimentar o espírito, porque nós não precisamos fazer força para a nossa carne ser alimentada. Agora, se a gente não alimenta o nosso espírito, a balança está desigual, a carne está forte, o espírito está fraco. E aí, numa primeira dificuldade, nós caímos, tropeçamos e batemos a cara no chão. E pior do que isso, nós ficamos lá. Nós precisamos aprender a equilibrar essa balança. Moisés passou por mudanças drásticas em sua vida. De herdeiro do trono, ele passa a pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Quantos sabem que pastor de ovelha cheira ovelha? Sim ou não? Pastor de ovelha cheira ovelha. E ele era Moisés, lá do palácio do faraó. E agora ele está passando por isso. Talvez ele pensou que perdeu a sua missão. Porque ele matou o egípcio, porque ele viu que o povo estava sofrendo. Depois ele foi defender uma briga lá, fugiu. O faraó queria matar ele. Agora ele está 40 anos no deserto. E aí ele ouvia a mãe dele falar que Deus ia mandar um libertador, que Deus ia tirar o povo daquela escravidão. E aí ele está naquele deserto pensando: Deus, o que está acontecendo? Os anos vão se passando. E quantos sabem que uma dificuldade, uma luta que se prolonga, ela vai trazendo consequências para nós. Então nós precisamos entender esse tempo. Durante o tempo de Midian, Moisés deveria se questionar o que estava fazendo naquele lugar. Havia tristeza no coração de Moisés. E como você sabe disso, pastor? Em Êxodo 2, se você tiver com a tua Bíblia aí, 2, 21 e 22. A gente vai ler um texto que comprova isso. Êxodo 2, 21 e 22. Ele diz lá, né? Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, citei aqui agora há pouco, né? A qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra
em terra estranha. Sou um imigrante em terra estranha. Sou um imigrante em terra estranha. Então, ele dá um nome para o seu filho. E ele declara, eu sou peregrino nessa terra. É uma terra estranha para mim. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. O que Moisés está dizendo é exatamente isso. Eu não tenho raiz neste lugar. Esse não é o meu lugar. Então, eu quero dizer para você, meu querido, a situação que você está vivendo, a luta que você está vivendo, as dificuldades que você está vivendo, não é o seu lugar. Amém? Você está passando por esse lugar. Você não vai permanecer nesse lugar, amém? Porque Deus tem um lugar melhor para você e para mim. Deus tinha um lugar melhor para Moisés. Deus tinha um plano para Moisés. E Moisés estava passando por um processo. Você e eu estamos passando por um processo. Quero dizer uma coisa para você. Mais importante que o resultado final é o processo. Porque é o processo que vai determinar aonde nós vamos chegar. Dependendo de como eu e você respondemos a esse processo, é se nós vamos ser aprovados ou não. Amém? Então, Moisés está passando por este lugar. E Deus quer e planeja um lugar diferente para nós. Mas nós precisamos passar um tempo nesse lugar. Nesse tempo, Deus está trabalhando, está moldando o nosso caráter. Gente, deserto faz parte das nossas vidas. Talvez você esteja pensando, pastor, eu não gostaria de passar deserto na minha vida. Mas eu tenho uma notícia, talvez não muito boa para você. Todos nós vamos passar desertos na nossa vida. Todos nós. E nós precisamos aprender a fazer contas para não ser reprovado nesse deserto. Porque quanto mais nós demoramos, quem lembra do povo de Israel, que era para passar 40 dias no deserto, eles passam quantos anos? 40 anos. Eu não quero passar 40 anos no deserto. E nós precisamos constantemente, diariamente, ajustar a nossa bússola. Porque o povo de Israel perdeu a bússola, acho que a bússola quebrou, eles não achavam o caminho. Era um povo de dura cerviz. E não sei se você sabe, mas o povo de Israel é o espelho de nós. Tudo que o povo fazia, tudo que o povo reclamava, tudo que o povo murmurava, reflete em nós, como nós somos. Mas nós não precisamos ser iguais. Nós podemos aprender com os erros deles e viver de uma forma diferente. Amém? Vocês estão aí? Amém? Uma aprovação prolongada tem muitos efeitos na vida de uma pessoa. Deus estava quebrando o orgulho de Moisés. Deus estava curando o coração de Moisés, feridas na sua alma. E Deus está curando feridas na nossa alma, nas nossas almas nesta noite. Moisés teve que descer para depois subir o monte. O que o texto está dizendo para nós lá? Levando o rebanho para o lado ocidente, chegou ao monte de Deus. Mas antes de chegar no monte de Deus, Moisés passou pelos vales. Moisés pastoreou ovelhas. Moisés ajudou o sogro. Moisés serviu o sogro. E esse homem tem uma importância fundamental na vida de Moisés. Jetro foi um instrumento de Deus. Nós vamos ver pelos pontos. Todos eles têm a ver com Jetro. Todos eles têm a ver com Jetro. Moisés teve que descer para depois subir no monte de Deus. Moisés precisou exalar perfume de ovelha para se tornar depois o libertador de Israel. Além de se encontrar com Deus, Moisés aprendeu a servir. Enquanto servimos, temos a clara evidência de que não estamos errando na contagem dos nossos dias. Então, quero dizer uma coisa para você. Falei na sexta-feira, na questão de servir no casamento, e quero dizer para vocês, eu acho que Deus está falando conosco nesses dias. Aqui em Cascavel, lá em Londrina, em toda a terra. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros, amém? Servir uns aos outros tem a ver com amar as pessoas. Servir uns aos outros tem a ver com a casa do Senhor. Deus está fazendo algo novo. Em junho, vocês vão começar o segundo culto aqui. Gente, se prepara, porque Deus vai trazer pessoas para este lugar. E quem que vai cuidar dessas pessoas? É o pastor Samuel, a pastora Meres? Só eles? Só eles, gente? É vocês. Deus quer levantar vocês para este lugar, para servir a casa de Deus. Tem muita coisa para fazer. Esse lugar vai estar cheio no primeiro culto, vai estar cheio no segundo culto, e aí vocês vão ter um problema para resolver. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um terceiro culto? Não sei o que vocês vão fazer. Deus vai dirigir vocês. Amém? Mas vai precisar de pessoas. Um segundo culto implica em mais trabalho,
implica em responsabilidades. E Deus está chamando vocês, não é aqueles que estão lá fora, é vocês, somos nós. Lá em Londrina, à medida que a igreja cresce, aumenta o serviço, e vai aumentando o serviço, e vai aumentando o serviço. Então, Deus está nos chamando para esse lugar, né? Quando a gente era lá da rua Itapicuru, o Samuel citou aqui, o pastor Samuel, eu ficava cuidando do estacionamento, os carros não tinham lugar para guardar carro igual aqui do lado, então o carro ficava na rua. E aí tinha escala para as pessoas ficarem cuidando do estacionamento. E tinha um pastor, tem um pastor, né, o pastor Harold. Quem conhece o pastor Harold? E naquela época, ele e o pastor Luciano Subirá, vocês conhecem Luciano Subirá? Eles andavam juntos, eles não eram pastores ainda, eram jovens que saíam pregando nos acampamentos, por onde eles passavam, o poder de Deus se manifestava, né? Pessoas eram cheias do Espírito Santo, e ele estava lá, ele ia pregar na igreja. E aí todo mundo quer ver o cara pregar, né? E aí me falam que eu tenho que ficar no estacionamento, cuidando de carro. Ai, pensa num desânimo. E aí eu ficava ouvindo lá da rua, a voz de longe, né? Não sabia nem o que ele estava falando e ficava ouvindo a voz de longe. Eu desejava estar naquele lugar. E hoje a gente tem pessoas pregando nas igrejas, as pessoas não fazem questão de estar lá. Eu sempre desejei, gente, a presença do Senhor. Eu sempre desejei estar na igreja. Eu sempre amei ouvir homens e mulheres de Deus, cheios da unção, cheios da graça de Deus. E aí ele estava naquele lugar, mas eu estava no estacionamento. E aí eu falei, se é para servir, nós vamos servir. Teve uma outra vez que eu fui trabalhar no acampamento de homens. Naquela época era só homens, casados. E aí fomos lá para uma chácara que tem lá numa cidade perto. E aí eu fui trabalhar. Eu era jovem, solteiro, eu não participava do acampamento, eu só trabalhava. Então eu levantava às 5 da manhã para descascar batata, cebola, fazia o café da manhã, eles tomavam o café da manhã, lavavam a louça do café da manhã, começava a descascar batata, cebola, cortar repolho, couve, e aí ia fazer o almoço. Enquanto eles almoçavam, a gente já ia lavando a louça e já ia preparando a janta. Enquanto eles iam descansar, a gente ficava trabalhando e preparando a janta. Aí eles iam para a palavra, voltavam, jantavam, e aí a gente ia lavar a louça, e eles iam, tinha mais uma atividade lá, e a gente voltava para fazer o café da noite. Aí eles iam dormir, a gente ficava lavando a louça, aí a gente ia dormir 1h da manhã, e acordava às 5h30. Era assim. E aí, na volta, no domingo, o pastor Miguel Piper estava pregando em Londrina. Não sei quantos conhecem também o Miguel Piper, lá de Curitiba, um grande homem de Deus. E aí eu tinha uma situação muito ruim no meu coração, eu tinha um sentimento de morte terrível, por um problema de coração que eu tive quando criança, e eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. Era um sentimento de morte terrível. E quando eu chego daquele lugar, o pastor Miguel aponta o dedo para mim assim, e ele fala assim, você. E aí eu olhei para trás assim, e aí, não, é você mesmo. E aí ele me chama na frente, ele fala, ó, Deus está tirando todo o espírito de morte. Eu nunca tinha conversado com ele. E ali Deus me curou, Deus me sarou naquele lugar. Nunca mais tive isso, nunca mais. A minha sensação era que eu ia morrer a qualquer momento. E Deus tirou isso do meu coração. E aí, por quê? Estava servindo, gente. Estava lá no acampamento, acordando, descascando batata, cebola. A gente quer só participar das coisas boas, mas as difíceis a gente quer pular. Não adianta, gente, você não dá para pular daquilo que você precisa fazer. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Então faça logo, não demora não, porque quanto mais tempo você fizer, mais tempo você sai do deserto. Amém, gente? Então Deus foi muito fiel e me abençoou muito. O segundo ponto que nós podemos aprender, primeiro é servir com Moisés, com essa história. O segundo ponto é honrar, a honra. Êxodo 4:18 diz assim, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Então Moisés agora subiu o monte, teve aquele encontro com Deus que todos nós sabemos, né? A sarça ardia, mas não se consumia, e ele chegou lá perto, Deus falou para ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, e aí Deus tem uma experiência profunda com Deus, e aí Deus fala, Moisés, você vai voltar para o Egito, e você vai tirar o clamor daquele povo, chegou ao meu coração, você vai ser aquele que vai liderar aquele povo. E aí, Moisés desce do monte, e aí, ao invés de ir, gente, direto, ao invés de chegar, pegar sua mala, pegar suas coisas, o que ele faz? Ele vai lá conversar com Jetro. O que ele pergunta para Jetro? Saindo Moisés, lá do monte, voltou para Jetro, seu sogro, e ele disse, deixa-me ir. Honra, gente, honra.
E eu quero dizer para vocês aqui, hoje nós vivemos em dias que honra ficou fora de moda. Ficou fora de moda, mas eu quero dizer para você, quando a gente aprende esse princípio de honrar as pessoas, de honrar aqueles que Deus coloca, de honrar os amigos que Deus coloca no nosso caminho, Deus nos honra, amém? Então, eu quero dizer para vocês, eu conheço o pastor Samuel, a pastora Meres, eu sei que eles vieram de Londrina há 13, 14 anos, então, e não foi fácil para eles. Como não foi fácil para alguns de vocês aqui que saíram da sua cidade, vieram para outra cidade, sem conhecer ninguém, começar algo novo. E eu lembro, eu vim na inauguração da igreja, né, nós viemos com um ônibus, e eu me lembro muito bem, me lembro das dificuldades, da Meres conversando com a gente, pedindo oração, o pastor Samuel, olha, ora por nós, são crises. E aí eu quero dizer para vocês, honrem eles, honrem eles. Honrem, porque a palavra diz para que nós devemos honrar os nossos líderes. O apóstolo Paulo fala isso. Não é o pastor Jorge que está dizendo, não é porque eu sou amigo deles, é porque a palavra de Deus está dizendo. Honre o seu líder. A gente dá aula na integração lá em Londrina, e eu falo isso nessa aula, que as pessoas hoje, elas não vão na célula, elas não avisam. O anfitrião ou o líder prepara lá um cafezinho, faz um bolinho para receber as pessoas, estuda a lâmina, o estudo da semana, e aí quantas vezes líderes vieram chegar para nós tristes, falar, pastor, preparei tudo, estudei, me capacitei, fiz um bolinho, preparei minha casa, limpei, cheguei do trabalho, e aí chegou na hora da cela, não apareceu quase ninguém. E as pessoas que não vêm, não pegam um telefone, não ligam, falam assim, olha, hoje eu não posso ir, aconteceu um problema, aconteceu uma situação. Sabe, gente, isso é falta de honra. Moisés, ele aprendeu esse lugar de honra. E aí, Jetro foi um homem que transformou a vida dele. E aí ele vai lá e ele fala com esse homem, deixa-me ir, porque Deus tem um plano para a minha vida. Então, honre seus líderes, honre os seus pastores, amém? Que quando você honra, você também vai ser honrado, amém? É uma semeadura. Tudo aquilo que você semear, isso também você colherá, amém? Então, Deus é um Deus maravilhoso que ama aqueles que honram, né? Moisés foi pedir permissão para aquele que o acolheu, para o pai da sua esposa. E Jetro era um homem sábio, generoso, e Moisés aprendeu muito com ele. Nesses anos, pastoreando o rebanho de Jetro, eu imagino, gente, sim, no meu mundo de Bob, né? Naquelas campinas, naquele deserto, eu imagino Moisés sentando com Jetro. Jetro era um homem sábio, inteligente, conversando, abrindo o coração para Jetro, e Jetro com toda a paciência, falou assim, Moisés, permanece firme, Deus não esqueceu de você, Deus está ouvindo a oração que está no teu coração, então não desista, no deserto, gente, ou a gente é amansado, ou a gente é amassado. Então você pode escolher se você quer ser amassado ou se você quer ser amansado. Se você quer ser amassado, se prepara que vai doer bastante. O trator vai passar por cima de você, né? Sabe aqueles negócios, aqueles trator de asfalto, que tem aquela rodona grandona, não sei como que é o nome daquilo, que vai deixando o asfalto lisinho? Então, vai passar por cima de você. Já viu aqueles desenhos que esse negócio passa em cima do Papaléguas, que era assim, né, coitado? Vivia passando em cima dele, ele virava um papel, né? E aí, ou a gente é amansado. Então deixa Deus amansar o teu coração. Deixa Deus amansar, fica calminho na presença do Senhor, que Deus vai fazer. Êxodo 18:7 diz assim, ó, então saiu Moisés, agora ele está voltando, olha que passagem mais linda do mundo, eu amo essa passagem. Ele foi e ele está voltando agora, ó. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro Jetro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Vocês conseguem imaginar essa cena? Moisés tinha ido para o Egito, agora ele volta com todo o povo, e agora ele se inclina e ele beija Jetro, eles se abraçam, eles entram na tenda e perguntam como que você está bem, como que foi lá, Deus foi contigo, o que Deus fez, o que Deus falou, e aí eles estão compartilhando um com o outro. Que honra, gente, isso é honra, e nós precisamos aprender esse lugar de honra. Como eu e você temos honrado ao Senhor nesses dias? Provérbios 3:6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor, isso é honra. Como você honra o Senhor nas finanças?
pastor Samuel citou aqui o versículo, nem conversei com ele, nem falei para ele que ia citar isso daqui. Provérbios 3:9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Então não é só com os recursos, é a primeira coisa que você faz, é primícia, é prioridade. Honre o Senhor com os seus recursos e seja o primeiro, seja a primeira coisa que você faz. Antes de pagar qualquer conta, honre ao Senhor. Depois Deus vai te honrar. Amém? Me lembro da história de Ruth também, como ela honrou a sua sogra. Vocês lembram dessa história? E Ruth 1,16 diz assim, Ruth, porém, respondeu, não insista para que te deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que repousares, ali repousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Tem até uma música que a gente cantava nos casamentos antigamente, né? Que usou desse texto aqui para cantar nos casamentos, né? Para onde tu fores, irei. Quantos se lembram? Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus, teu caminho meu será. Neste dia de alegria, eu te dou meu coração, os meus sonhos em tuas mãos. Lindo, né, gente? Os velhos aqui, eu falando aqui. Sou velho, não. Só os cheios de amor para dar, né? Só os apaixonados. Não apenas palavras, amém, gente? E o que aconteceu com Ruth? Quem lembra? Ruth era uma mulher de onde? Qual que era a descendência dela? Moabita. Ela era da linhagem do povo de Deus? Por causa dessa atitude, ela entrou na linhagem de Jesus. Amém? Uma honra. Ela honrou aquela mulher. Que Deus maravilhoso, gente, quando a gente faz e cumpre aquilo que a sua palavra diz. E para terminar, Moisés aprendeu a ouvir e a obedecer. Quem ouvir é o ponto, mas ele é a mesma coisa que obedecer. Êxodo 18, 17, 20, 23 diz assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. O sogro Jetro está dando aí uma dura em Moisés. Sem dúvida, você vai desfalecer, tanto tu como este povo que está aqui contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. O que estava acontecendo com o povo de Israel, gente? O povo era muito, muito grande, Moisés estava atendendo todo mundo. Olha, aqui na igreja Nova Aliança de Cascavel, que eu imagino ter umas 250 pessoas, por aí, 200. O pastor Samuel e a pastora Méris conseguem atender todo mundo? Não tem os líderes de célula? Não tem os supervisores? Imagina Moisés, a palavra diz que era mais de 2, 3 milhões de pessoas. Moisés estava atendendo as pessoas vinham com as demandas, e Moisés atendendo. Jetro olhou aquilo, cara, você vai morrer, você vai se acabar com isso daí. O que ele fala para Jetro, para Moisés? Faz líderes de 100, de 50, de 30, e aí essas pessoas vão atender células. Olha só, célula lá no Velho Testamento, né? E aí, se não resolver o problema, aí vem para você, mas deixa eles resolver. E Moisés ouviu, diz o versículo 23, Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera, porque Moisés tinha percebido que Jetro era um amigo de Deus. Jetro tinha intimidade com Deus, e Jetro queria ensinar Moisés. Moisés ouviu tudo que ele tinha para falar, porque era um homem sábio. Ouvir um conselho tem muito a ver com humildade de coração, amém, gente? Muitas vezes nós somos arrogantes, somos orgulhosos, e as pessoas vêm para nos ajudar, os amigos de Deus vêm nos ajudar, e nós, ao invés de ouvir o que eles estão falando, nós somos orgulhosos, e a gente não ouve e a gente acaba quebrando a cara. Se Moisés não tivesse ouvido o que Jetro estava falando, Moisés não tinha chegado até o final. Não tinha chegado até o final. Salmos 37, 11 diz, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Pleno bem-estar. Mateus 5, 3, bem-aventurados pobres de espírito. Em outras palavras, os humildes,
Esses dias, umas adolescentes perguntaram para mim lá na igreja, pastor, pobre de espírito? Eu não entendi esse texto aqui não, porque dá a impressão que é pejorativo, né? Ou você já falou para alguém, ouviu essa frase, né? Ô pessoa pobre de espírito, né? Como se fosse uma coisa pejorativa, mal sabe ele que ele está elogiando a pessoa. Pobre de espírito, na verdade, é uma pessoa humilde. É uma pessoa que reconhece o seu lugar, que sabe quem ele é, sabe das suas limitações e quer caminhar e quer avançar em Deus. Porém, ouvir é muito difícil. Não é assim, gente? Você é fácil para ouvir ou fácil para falar? Falar ou ouvir? Você tem quantas bocas? Quantos ouvidos? Então todos nós, né, temos a tendência mais em falar. E o meu avô sempre falava, quem fala muito dá bom dia a cavalo. É um ditado bem dos antigos, né? Então a gente precisa aprender a mais ouvir, a absorver as coisas, pensar, colocar na presença do Senhor para falar. Amém, gente? Temos dificuldade em ouvir as pessoas, principalmente quando o que estamos ouvindo não nos agrada. Principalmente quando a gente está ouvindo aquilo que é legal, que as pessoas estão falando, mas eu vou falar uma coisa que o pastor Davi sempre fala lá em Londrina. Se você tiver alguém que só fala aquilo que você concorda, que só fala, só te corrobora, você chega com uma situação, uma demanda, uma briga com alguém, uma discussão, e a pessoa só fala para você, não, é isso aí, você está certo. Toma cuidado com essa pessoa, porque aqueles que nos amam falam a verdade. E se precisar te corrigir, essa pessoa vai falar assim, ó, tua atitude está errada, teu coração está errado, você precisa mudar. Então, nós precisamos ouvir palavras que muitas vezes não nos agrada. Ir para a presença do Senhor, chorar na presença do Senhor e se colocar nesse lugar de submissão. Muitos de nós não ouvimos nossos pais quando eles nos falavam e nos davam conselho. Hoje, nós pagamos um preço alto por isso. Poderíamos estar em outro patamar, financeiramente, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, mas como não ouvimos, estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Não ouvimos nossos líderes. Então, se você hoje não ouve seus líderes, a partir de hoje, presta atenção no que está sendo falado. Presta atenção, porque você vai estar semeando algo novo na sua vida. E a colheita chegará. Amém, gente? O que nós muitas vezes fazemos é assim, nós plantamos muitas coisas ruins e nós queremos colher coisas boas. E aí nós começamos a plantar essas coisas boas, mas tem uma colheita ainda lá para trás. Não tem jeito de fugir da colheita. Continua plantando, continua semeando a boa semente que você e eu, nós vamos colher. Amém? Gostamos mesmo de falar, mas Deus nessa noite vai mudar a nossa história. Amém? Deus vai fazer com que a gente possa ouvir mais. Tiago 1,19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Provérbios 18,13 diz, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha que terrível. Quem responde antes de ouvir. Então, que a gente possa aprender a ouvir. Amém? Quantos dias não teriam sido perdidos em nossas vidas se nós tivéssemos ouvido mais? Jonas é um exemplo bem claro disso, não é? Jonas ouviu uma mensagem do Senhor, vai para a terra de Nínive, prega o evangelho, e aí ele tentou fugir, não quis ouvir, foi para onde? Na boca de um peixe. E aí Deus tira ele de lá, e ele reconhece o seu erro e vai falar do amor de Deus. Concluindo com você. Na matemática das nossas vidas, um erro de conta pode custar caro. Para Moisés custaram 40 anos. Ele tinha 40, quando ele voltou para o Egito, ele estava com 80. E para você, o que está custando seus erros de conta? Quais são as áreas na sua vida que você tem patinado, que você tem olhado e falou assim, Deus, eu tomei tanta decisão errada, que eu preciso começar a aprender a tomar decisões certas. Em Deus é possível aprender, amém, gente? Em Deus é possível remir o tempo. Glória a Deus, porque Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus maravilhoso, que Ele é capaz de remir essa colheita ruim, para que a gente possa chegar nessa semeadura nova que nós fizemos e colher esses novos frutos. Se faz tempo que você saiu da escola de Deus, se faz tempo que você não treina essa matemática do Senhor, Deus quer te ensinar nessa noite a contar os seus dias, para que você viva de uma maneira sábia. Aprenda a contar os seus dias. Contar os dias, traduzindo e resumindo tudo que eu falei, é que a gente não perca tempo, é que a gente não passe pela vida e chegue no final dela, ou no meio dela, ou em algum momento você olha para trás e fala assim, nada do que eu fiz valeu a pena.
nada do que eu fiz, todas as decisões que eu tomei foram decisões que trouxeram prejuízo. Então comece a contar os seus dias, comece a fazer o que a palavra do Senhor diz. Aprenda a servir as pessoas na igreja, como eu ministrei nos casais. Aprenda a servir na tua casa, aprenda a servir no teu trabalho, aprenda a servir na tua escola, aprenda a servir as pessoas do mundo, aprenda a servir. Preciso aprender, nós precisamos aprender. Vamos aprender a honrar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Vamos aprender a honrar as pessoas, amando ela que está ao nosso lado, amando os nossos líderes, nossos pastores. Vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo prefeito, vamos orar pelo presidente do Brasil. Honra, gente, honra. Quando nós oramos, nós honramos, eu preciso melhorar muito. Deus tem falado muito comigo sobre isso, que a facilidade de criticar que eu tenho é grande, é muito grande, e eu preciso aprender a honrar. Quando eu abençoo, quando eu falo uma palavra de bênção, eu estou honrando. E vamos aprender a ouvir, amém? Tira toda a cera do seu ouvido espiritual, deixa os seus ouvidos limpos, para que a voz do Senhor entre no seu coração. 3 verbos que você deve conjugar no tempo certo. E na matemática de Deus, estamos falando de números, tem aula de português também. Ouvir, servir, honrar e ouvir, amém? Nós precisamos aprender a fazer conta e precisamos aprender a conjugar a palavra do Senhor da maneira certa, amém? Não desperdice seus dias, porque um dia que passou é um dia que não volta mais atrás. Se passou, o domingo de hoje passou, não recupera mais, já era. Então, a partir de hoje, vamos contar os nossos dias. Servir e honrar e obedecer e ouvir são chaves para encontrarmos uma vida com propósito. E encerrando, para valer, Deuteronômio 28, 1-6 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Em outras palavras, é isso que o Senhor está dizendo.